Como você terminou o ano? Fiquei pensando, né, com essa pergunta. Quantas viradas de ano eu fiquei com aquele sentimento que eu não consegui alcançar as coisas que eu planejei para aquele ano, né? No caso 2025, que está se encerrando. Sonhos, projetos que eu não consegui tirar do papel, não consegui ser constante, aquele sentimento de eu vou recomeçar, eu vou fazer o quê? O que vai ser esse ano? Tantas incertezas, tantos sentimentos, tantos medos, tantas dúvidas. Era algo que acontecia muito comigo toda virada de ano. Eu sentava aqui com meu marido, fazia uma lista de projetos, de metas, e alguns anos eu conseguia chegar a quase bater todas, mas mesmo assim eu, na virada do ano, tinha aquele sentimento de incerteza, de medo. E eu trago isso para vocês para refletir, né? Eu tô contando algo que acontecia comigo, se eu não me engano, acho que quase todos os anos. Eu não lembro de tudo, né? Mas eu acredito que nos últimos 15 anos eu tive esse sentimento, né? Essa incerteza, ansiedade, como é que vai ser o próximo ano, quais são as metas que eu vou colocar. Eu sou uma pessoa muito organizada, quem me conhece sabe, e eu vou organizar o meu próximo ano. Eu tenho metas que eu quero cumprir, se Deus permitir, mas hoje, o ano quase acabando, o sentimento que eu tenho é de paz. Uma paz que nos últimos finais de anos eu nunca tive, porque eu sempre estava com o coração no lugar errado, né? E esse ano de 2025 ele me ensinou tantas coisas, mas tantas coisas que é tão difícil de descrever em um vídeo só. Eu passei por muitas coisas, eu acredito que todos nós passamos, né? Todos têm dificuldades, desafios, problemas. E eu tive muitas aprendizagens. Esse 2025 foi o ano que Deus me tirou da minha zona de conforto de muitas formas, em muitas áreas. Eu tive que avançar, eu aprendi a ser constante, aprendi a olhar para mim com um olhar mais amoroso, com um olhar mais empático, ter mais compaixão comigo mesma, que isso faltava, porque para eu amar o próximo como eu amo a mim mesma, eu tenho que aprender a me amar, né, para seguir esse mandamento de Deus. E foi o ano que eu aprendi muitas coisas, aprendi a me valorizar, me posicionar, tanto como pessoa, como profissionalmente. Aprendi principalmente a ser constante em Deus. Não é fácil, tem os seus dias. Tem dias que a gente tá melhor, tem dias que estamos nos nossos dias maus, né? Em qualquer área da nossa vida, mas eu me redescobri de muitas maneiras. Olhei para situações de uma forma que eu não enxergava antes, com o copo mais cheio, com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. Eu aprendi muita coisa esse ano, muita coisa, não tem como listar tantas coisas que eu aprendi, o tanto que eu estou com o coração aberto para aprender, para evoluir como pessoa, para crescer profissionalmente, buscar melhorias, mas principalmente ter mais profundidade no meu relacionamento com Deus. É o que eu mais anseio para esse 2026. Antes de qualquer coisa material, ambições, projetos, é buscar mais a face de Deus. E é isso que eu quero falar para vocês. Esse ano eu aprendi que descansar em Deus é algo assim maravilhoso, maravilhoso. Entender que o tempo dele é melhor e muito maior que o nosso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que os pensamentos dele é de fazer bem. Tipo assim, tantas coisas, e eu quero que esse 2026 seja o ano cheio da presença de Deus, com mais intensidade, com mais propósito, com mais profundidade, mais intimidade, que eu e a minha casa possamos servir mais a Deus. E servir a Deus não é só dentro da igreja, mas é em tudo que a gente faz aqui dentro de casa, principalmente, que é o nosso primeiro ministério, é no trabalho, é na rua, é onde a gente estiver, é servir a Deus com todo o amor, com toda a honra que é só para Ele.
Eu não vou ficar me alongando muito, porque não é o propósito desse vídeo. Eu só vim falar como foi meus finais de ano, qual foi o sentimento que eu tive e como esse final de ano para começo de 2026 eu estou me sentindo. E eu quero deixar uma palavra para vocês que está em Isaías 55, foi um versículo que eu meditei muito esse mês de dezembro. E eu li o versículo todo hoje de novo, mas eu vou ler só o trecho que falou mais comigo, tá bom? Tá em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E eu gostaria que você medite nessa palavra. Ela falou muito comigo no meu coração. Foi uma palavra que eu usei até nas minhas cartinhas para os meus clientes de dezembro agora, né? E os pensamentos dele são melhores que o nosso. A vontade dele é perfeita, perfeita. Então descansa nele, entrega para ele, esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque ele está lá. Ele está aqui conosco para falar com cada um de vocês. Busque na palavra, medite na palavra, mas aprenda a esvaziar a sua mente e a ouvir o direcionamento de Deus, porque os planos dele são melhores que o nosso. E eu desejo para vocês que 2026 seja cheio da presença dele, porque sem ele a gente pode conquistar o que for nesse mundo, que não importa, porque primeiro é a presença dele, a vontade dele, o restante das coisas nos serão acrescentados. E que 2026 você realize seus sonhos, seus projetos, que seja a vontade de Deus em nome de Jesus. Que a vida de vocês, o lar de vocês venham ter muita saúde, muita alegria, muita paz, muita harmonia. E é o que eu desejo para vocês. Espero que em 2026 eu consiga trazer mais vídeos para vocês. Eu tenho outros temas que Deus tem falado comigo, mas vai ser tudo no tempo de Deus, tudo no direcionamento do Espírito Santo. E conforme ele for falando comigo, eu entendendo o tempo para cada coisa, eu venho trazendo para vocês, tá bom? Medite em Isaías 55, é uma palavra muito linda e eu tenho certeza que Deus tem algo para você.